E aí, turma, vocês estão bom? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Investir a Maratona, o canal que faz muito vídeo conceitual para de fato você aprender como o mercado funciona. Não adianta nada eu vir aqui falar de última notícia, que até é um tema que eu quero conversar, ou de agora tá bombando isso, agora tá ruim aquilo, ficar comentando o óbvio que está escrito aí. Eu quero passar conceito para que você consiga entender e cada vez mais se aprimorar como investidor. Então a gente vai falar do quê? Do paradoxo do investidor, paradoxo, certo? Do investidor, que é o quê? Quando a bolsa está em alta, você aí fica todo empolgado, fica achando que vai ficar milionário do dia para a noite, fica achando que daqui a pouco você pode largar o seu emprego, porque está acertando tudo. E aqui a gente tem que ser o quê? O contrário, a gente tem que ser o pé no chão, né? Tem que ter muita humildade, que provavelmente o que você acertou no curto prazo foi na cagada. É isso mesmo, com sorte, tá? Porque não existe essa de acertar no curto prazo, a não ser que você seja um grande gênio, e aí você não precisaria estar procurando conteúdo sobre investir no Brasil ou no exterior, certo? Outro ponto é a bolsa em baixa, que acontece o contrário, que é o total desânimo e o medo, o desespero de perder tudo. Não, o mercado não funciona dessa forma. Se você está achando aqui desanimado e com muito medo de perder tudo, você ainda não entendeu onde investe, por que investe, o que acontece no mercado. A gente tem série de conteúdos aqui que explicam exatamente isso. O mercado não é assim, uma empresa não vai quebrar do dia para a noite, com raríssimas exceções, isso você controla com diversificação, que a gente fala muito aqui, mas nada acontece no curto prazo nas empresas, nada muda de um trimestre para o outro. Esse enfoque de notícia, de trazer agora a empresa está boa, agora está ruim de um trimestre para o outro, é com o enfoque de fazer você girar o seu patrimônio e pagar o quê? Pagar os intermediários, que é o governo com impostos e as corretoras com taxas. Então evite tirar seu patrimônio, não entenda, nem fique muito empolgado no mercado em alta, nem em baixa fique desanimado e com medo. Entenda onde você investe, em que empresas você investe, e aqui você tem que ligar o tanto faz. Independente do mercado. Se o mercado está em crise, o que você vai fazer? Você vai trabalhar e aportar todos os meses que te sobrar. Se o mercado está bombando, o que você vai fazer? Você vai trabalhar e poupar todos os meses aquela quantia que te sobra. Então, independente de qualquer coisa, você está acumulando patrimônio, construindo aquela maquininha de renda passiva. E é isso que a gente vai abordar com vários exemplos, como sempre, aqui na segunda etapa desse vídeo. Turma, vamos mostrar a segunda etapa, então começando aqui com abacusliquid.com, um site que eu nunca tinha visto, mas eu encontrei aqui algo muito legal, que é exatamente o que eu falo sobre não investir por notícias, né? Olha isso aqui, ó. Ele colocou o Ibovespa com notícias que falam da bolsa. E é sempre assim, né? Aqui, ó, para baixo, ó, nessas quedas, é o pânico. Tá péssimo para investir. Aqui tá ótimo, ótimo. Então assim, tá na notícia lá, a notícia é só para te passar medo e fazer as coisas erradas. E outra, olhando o indicador completo, um Ibovespa da vida, você tem que olhar o micro, né? Você tem que olhar as empresas que você investe, que é isso que importa. Mas aqui, ó, se você investir por notícia, o que você vai fazer sempre? Você vai vender no fundo e comprar no topo. Vender no fundo, comprar no topo. Esse é o que a maioria das pessoas fazem. Vendem no fundo, compram no topo. Vendem no fundo, compram no topo. Por quê? Porque ficam olhando essas notícias, olhando essa besteirada. Então aqui as capas da Exame no decorrer dos anos do Ibovespa, e é sempre assim, ó, parou, ó, prepare-se, é sempre assim, quando está em queda, você vai fazer você vender por medo, então você entra em pânico, é aquele paradoxo que eu mostrei para vocês. Então o que eu vou mostrar aqui? Um exemplo prático de algo que aconteceu bem recentemente. Eu escolhi o que? Uma empresa de valor para a gente dar uma olhada. Então, primeiro, Ibovespa, aqui ó, auge da pandemia. Então, 21 de janeiro até 26 de março, o Ibovespa caiu 46%. Alguns setores foram muito impactados e dentro desses setores existiam empresas de valor. Uma delas era a Prio, ou a PetroRio, né, do código Prio 3. Então, o que eu quero mostrar aqui? Ó? De primeiro TRI de 2020, aqui, quarto TRI de 2019 até terceiro TRI de 2020, a gente vai ver o resultado trimestral dessa empresa. A gente vai ver que EBITDA aqui dela sempre foi positivo, ou seja, o resultado operacional dela. A receita líquida dela, né, também
veio crescente aqui comparando ano após ano. E aqui, ó, o lucro líquido, ela teve o primeiro trimestre positivo, quando a gente vê uma queda gigantesca, que a gente vai mostrar a seguir nesse primeiro trimestre, mesmo ela tendo resultado positivo, e depois ela teve 2 tris negativos, mas que logo, ó, no quarto tri recuperou. Então é mais uma coisa que eu falo para vocês, né? Não olhe trimestral, não se movimente por trimestral, né? Não, vou vender aqui April, né? Tá dando um resultado muito ruim, aí vem essa cacetada aqui no quarto tri, quando a gente olha o anual, que é o que importa, eu falo para vocês, só olhem o anual. Olha aqui o resultado anual da empresa em 2019, né? 2020, 400 milhões de lucro. Quando a gente olha o trimestral, tiveram alguns prejuízos. Então esquece trimestral, vamos olhar anual. E o que eu quero mostrar? Que em 2020, lá naquele período, o que aconteceu com as ações da PetroRio em pouquíssimo curto pedaço de tempo? Que ó, saiu dos R$ 9,00, R$ 8,00 lá em janeiro de 20, tá? Aqui, esses dados aqui no final são os preços de fechamento. E foi lá para o final de março, bateu 3,34, bateu até R$ 2,00 aqui, ó, no meio de março de 2020, por conta do desespero do mercado. E o que estava acontecendo de fato com os resultados da empresa? Nada, né? Nada. Nada acontece em 3, 4 dias. A gente vê no decorrer de um ano. E se você é sabedor, né, do que está fazendo, sabe o valor da empresa, ou seja, olha os fundamentos, conhece a empresa que está investindo, você não vai ficar desesperado aqui, ó. Você não vai vender no pânico em fundo. Essa é a importância de você conhecer o que você faz, de não cair aqui nas notícias. Olha o que aconteceu com as ações da Prio hoje. Hoje estão na casa dos R$ 23,00. Ou seja, quem aqui, né, manteve a sua posição em Prio, não se desesperou e, né, por conta dessa queda, por conta da diminuição do percentual dentro da tua carteira de investimentos, foi forçado a fazer um aporte do mês lá em março, por exemplo, ou fevereiro, aqui na April, o que aconteceu? Multiplicou o seu patrimônio em quase 10 vezes o patrimônio investido nesse momento. Então é isso que vocês têm que entender e é isso que eu tento passar aqui para vocês sempre, que o caminho correto é o longo prazo, é esquecer notícia e olhar fundamento. Porque no longo prazo o que importa é fundamento. Aqui, ó, e nos últimos 12 meses, do quarto tri de 2020 até o terceiro tri de 2021, a Prio está lucrando 1 bi, né? E para quem conhece a Prio, tem mais coisa boa vindo por aí. Então, a gente tem que saber quais empresas que a gente investe, por que a gente investe, para não cair aqui, ó, no medo das capas de revista, no medo das coisas que a gente lê aí. Evite, na verdade, ler sobre o mercado financeiro. Se preocupe apenas em aprender a olhar isso aqui, ó, os números, os fundamentos, e verificar se a sua holding, né? Eu já mostrei para vocês aqui no canal o vídeo mais importante, que é o da holding. Veja ano após ano a sua holding crescendo, porque é a sua holding que vai te entregar resultado, a sua holding que vai te entregar renda passiva. Ela vai criar o benefício de você poder viver tranquilo cada vez que passa, cada vez que você aumenta o seu patrimônio e acumula patrimônio. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Não se desespere e nem se empolgue também em momentos de alta, né? Aqui, não, estou super empolgado aqui, ó, saiu na Exame uma matéria que agora a bolsa vai bombar. Aqui, ó. Não, agora vai bombar. Olha aqui, olha aqui. Então esquece isso, invista em todos os momentos aqui, ó, em todos os dias, sempre que você puder, acumule patrimônio e gere renda passiva para você e para sua família. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, um exemplo de uma queda recente, né, que todo mundo entrou em desespero. Quem sabia o que estava fazendo, por exemplo, investia na PetroRio, tranquilo, não se preocupou porque estava vendo os números, e isso se comprovou no decorrer dos próximos meses até, né? Porque a gente está falando de um cenário muito próximo, a gente está falando de um cenário de menos de 2 anos atrás, ou seja, curtíssimo prazo mesmo assim. Então, fique com o mantra do Investir é Maratona, não se esqueça nunca que patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.